É com muita alegria que venho sempre a este presbitério, onde colaborei convosco, onde já muitas vezes falei da corresponsabilidade e se calhar não avancei muito, mas pelo menos falar, não deixamos de falar. E ao receber esta proposta do Padre Jorge Santos, o Padre que anima a comunidade e ao mesmo tempo promove a corresponsabilidade, eu vi que continuamos com estas duas linhas de força que marcam a eclesiologia do Concílio Vaticano II. A Igreja que nasce da Trindade é uma comunhão, é um povo unido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ao mesmo tempo a Igreja vive em estado de missão. Como o Pai envia o Filho e o Espírito Santo, nós somos todos enviados. Na minha geração, quando veio esta nova imagem de igreja, sobretudo a partir do concílio, já se falava um pouco, mas eu lembro que foi uma descoberta entusiasmante, porque nós tínhamos uma igreja muito institucional, talvez controladora, talvez um pouco com o ar de majestade, e depois veio esta imagem da Igreja Comunhão de Santos, aquela que nós confessamos no Credo dos Apóstolos, creio no Espírito Santo, creio na Comunhão dos Santos. Portanto, uma igreja que é uma comunidade próxima, acolhedora, onde todos se sentem povo de Deus. E penso que essa imagem continua a vigorar. Às vezes aparecem assim uns fumos, que são restos de saudades do passado, mas o estilo do Papa Francisco não deixa dúvida nenhuma. A igreja vai continuar nesta linha da proximidade, da simplicidade, do acolhimento, fazer de todo o povo de Deus e ser no meio do mundo um fermento de fraternidade, de justiça e de paz. Portanto, continuamos a refletir nestas duas dimensões. Eu lembrei-me que em 84 publicámos na Diocese, aprovado por São João Alves, este livrinho, que se calhar alguns já viram, não é? Que na altura foi uma espécie de síntese do concílio, era 20 anos do concílio, 1984. Mas o título apanha estas duas grandes linhas, comunidade e participação na Igreja. E já aqui fala do padre como animador, como aquele que tem o carisma da síntese, de pegar em todos os carismas e dar-lhe espaço, e não como aquele que cultiva a síntese dos carismas, o homem dos 7 instrumentos que faz tudo. Essa distinção já vem aqui neste livrinho que alguns se calhar já ouviram, não é? E portanto são duas dimensões da Igreja que já meditamos há muito tempo. E porquê é que precisamos de as continuar a meditar? Na altura era há 20 anos do concílio e agora é 50 anos do concílio. Porque das ideias aos factos vai uma grande distância. É preciso refletir bem, aí começa numa introdução a dizer isso mesmo. A renovação da pastoral tem de partir da reflexão teológica, mas não são apenas as ideias, são sobretudo as pessoas que as encarnam. E as pessoas só mudam se o Espírito Santo for acolhido na vida delas, porque quem nos guia na renovação é o Espírito Santo. E as grandes renovações que se fizeram na Igreja vêm daquelas pessoas que acolheram o Espírito Santo. Era o que dizia João 23, numa página do diário que escreveu, imediatamente antes do concílio, num retiro que ele fez a preparar o concílio e o discurso de inauguração. O Papa João 23 escreveu no seu diário: não tenho grande mérito. O meu mérito é acolher as boas inspirações e pô-las em prática. Mas tenho pouca autoestima pelos meus méritos, diz ele mesmo no seu diário. No fundo, o mérito de São João 23, como disse o Papa Francisco na canonização, foi deixar-se conduzir pelo Espírito Santo e ser um guia do povo de Deus também no acolhimento do Espírito Santo. E esse é o nosso mérito. É que nós só mudamos a nossa prática, não é só pela reflexão, é sobretudo pelo acolhimento do Espírito Santo, na meditação da sua palavra, na oração. Estou a falar já com uma pessoa idosa, não é? A gente vamos descobrindo que afinal mudamos pouco. Quem pode mudar é o Espírito Santo se a gente lhe der espaço e se deixar
conduzido por ele. No entanto, nestes 30 anos, eu noto, até por aquilo que vou observando na minha diocese, na diocese de Coimbra, onde estou sempre ligado e vou falando com as pessoas, já se fez, enfim, algum progresso na participação do povo de Deus na ação pastoral e na dimensão comunitária. Talvez insuficiente. E nestes tempos em que notamos que a Igreja se manifesta um pouco cansada, ou resignada, ou envelhecida, Papa Bento XVI empregava estes adjetivos com frequência, a Igreja está numa situação de envelhecimento, de cansada, de resignada. Penso que o Papa Francisco agora recuperou um pouco de vigor, o Espírito Santo vai permitindo estas ondas de renovação. Mas, de facto, nesta situação da Igreja, e que nós notamos, penso que vós notais nas vossas paróquias, eu noto também, por aquilo que vou observando, nós precisamos, de facto, desta nova onda, desta nova etapa evangelizadora, como nos convida a Evangeligal. É nesse sentido que eu pus aqui algumas linhas que gostava de refletir convosco e que me parecem que, ao longo destes 50 anos, foram sendo realçadas e vistas de uma forma mais prática. Portanto, não basta a gente ter ideias claras. Se às vezes diz, as nossas comunidades têm de ser comunidades vivas e missionárias. Todos estamos de acordo. Como é que a gente lá chega? Passa que a gente está. Temos de promover a corresponsabilidade. Pois sim, e como vamos fazer? Com os leigos que temos, com as pessoas que vêm, com aqueles que na fase mais ativa da sua vida estão muito absorvidos e esgotados, às vezes pela profissão. O que é que a gente pode fazer? No fundo é esta preocupação prática que me leva a realçar estes 5 pontos do resumo que fiz. Não sei se os vou abordar todos antes das 3h30, depois fazemos um intervalo e continuamos, mas o que eu gostava também de ver convosco era de ouvir as vossas experiências, enfim, também as vossas achegas e contributo, em ver como é que a gente põe em prática estas várias linhas da renovação da Igreja que vêm do Concílio e que têm sido amadurecidas e realçadas nestes 50 anos do pós-concílio, da renovação conciliar. Uma primeira, eu já falei a propósito de João 23, mas é para todos nós, é ter esta convicção muito segura, ter esta consciência clara que o Espírito Santo é que é a fonte da comunhão e da missão. Não são os nossos planos, embora sejam necessários, mas é sobretudo o acolhimento, a atenção aos sinais dos tempos e a oração que nos levam a ser instrumentos do Espírito Santo. O que aconteceu no Pentecostes tem acontecido em todos os tempos. No Pentecostes os discípulos também passavam por uma fase de confusão, de receio, estavam fechados em casa, mas, lembrando a promessa de Jesus, recebereis uma força, eles pediram, como diz o texto do livro dos Atos, unânimes na oração. Pediram e o Espírito Santo veio sobre eles, como um vento impetuoso que os pôs em movimento, como língua de fogo que os aqueceu e iluminou, e abriram as portas e sentiram coragem para anunciar a boa nova. Este é o paradigma da missão da Igreja em todos os tempos. Invocar o Espírito Santo, escutar a sua voz, acolher as suas inspirações, dar espaço aos seus dons e deixar que Ele nos guie e guie a Igreja. Foi assim que aconteceu no Concílio Vaticano II. O Papa João 23 escreveu uma carta a todos os fiéis do mundo a pedir que intercedessem ao Espírito Santo para que Ele realizasse no nosso tempo os prodígios do novo Pentecostes. Ele acreditava realmente no Espírito Santo. Isso é que ele dizia que o mérito dele era apenas receber as boas inspirações e com humildade e às vezes perseverança também e teimosia diante de alguns que estavam noutra forma de ver, ele avançava com humildade e confiança. E nós temos notado como nestes 50 anos
o Espírito Santo tem provocado muitas ondas de renovação. Novos movimentos que aparecem sem serem programados. Não nascem de nós, não é só do líder carismático que funda os movimentos. É o Espírito Santo que vai despertando estes novos movimentos eclesiais, que já estão entre nós na Europa, conhecemos mais aqueles que já têm alguma solidez, mas na América Latina surgem continuamente novos movimentos, novas comunidades, animadas pelo Espírito Santo. Alguns chegam cá e é a partir daí que a gente vê que eles avançam por caminhos novos, evangelizam, congregam, lançam de facto um movimento de renovação onde procuram atuar. O cristianismo está sempre a começar. O Papa João Paulo II fez esta afirmação na Redemptoris Missio, que o cristianismo está ainda no início. E de facto a gente nota que de vez em quando tudo parece escuro, há uma nova luz. Quando a Igreja parece já caída, há uma onda que a faz levantar e começar de novo. Eu penso que na nossa época a Igreja começa de novo e por isso o convite que o Papa lança na Evangelii Gaudium de uma nova etapa evangelizadora, isto faz parte da nossa fé no Espírito Santo que anima a Igreja. Esta é a base, o Espírito Santo é a base para podermos edificar uma Igreja, comunhão e corresponsável pela missão. A comunhão não vem só de nós, porque aqueles pecados paroquiais que o Papa referiu há tempos numa audiência, acho que na última audiência de agosto, e que tanta atenção mereceram da comunicação social, estes pecados paroquiais, da inveja, da ciúme, da crítica, de não aceitar o outro, eles estão sempre presentes, e não é só nas paróquias, se calhar também estão no presbitério. E apesar disso, o Espírito Santo vai andando, e vai unindo, e vai derrubando as barreiras, e vai dando dons que permitem que as pessoas colaborem na missão da Igreja. Portanto, a Igreja não vive só dos dons hierárquicos, como diz a Lumen Gentium 12. A Igreja vive também dos dons comuns que o Espírito Santo desperta e infunde nos fiéis comuns. E é a partir daí que nós podemos pensar numa Igreja que pode viver a comunhão e a corresponsabilidade pela missão. Então, e como é que nós podemos abrir-nos à novidade do Espírito Santo? Eu penso que isso é uma questão que depois poderes ajudar a refletir, não há receitas, mas aquilo que nós temos a fazer é o que fizeram os apóstolos e as santas mulheres que com eles prepararam Pentecostes, Maria, Mãe de Jesus e outras. O que é que eles fizeram? Como disse há pouco, oração unânime e assídua, intensa e comunitária. E é isto que nós notamos nas várias fases de evangelização que o livro dos Atos nos narra. Pois vem aquela evangelização em que a Igreja sai das comunidades judaicas e vai para as cidades pagãs, com Paulo e Barnabé. Partem de Antioquia, primeira grande viagem missionária. Como é que ela é preparada? Diz o livro dos Atos que na comunidade de Antioquia haviam os novos ministérios, os ministérios não ordenados, não é? Profetas, doutores, e que um dia, estando eles no culto, a celebrar o culto em honra do Senhor e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que eu os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e deixaram-nos partir. Portanto, eles arrancaram para esta aventura da missão em cidades pagãs, porque o Espírito Santo os guiou, os impulsionou, e eles descobriram esta orientação do Espírito Santo quando estavam a celebrar o culto, na oração e no jejum. Faz lembrar aquilo que o cardeal Bergoglio, antes da eleição, naquelas reuniões gerais dos cardeais que fizeram, a preparar o conclave e a definir um pouco o perfil da Igreja e do Papa, ele escreveu um bilhetinho que concluía assim: o futuro Papa deve ser um homem que, a partir da adoração
e da contemplação de Jesus Cristo ajuda a Igreja a sair de si mesma e a ir para as periferias. Calhou-lhe a ele esta sorte, esta missão, não é? Mas de facto está aqui o que aconteceu nesta primeira viagem missionária. Partir da oração, da adoração, da contemplação e partir para as periferias. O primado da oração e da contemplação é recomendado na exortação Evangelii Gaudium, sobretudo no capítulo 5º, que tem como título Evangelizadores com Espírito. Logo no número 259, que é o primeiro do capítulo, escreve assim o Papa Francisco: evangelizadores com Espírito quer dizer evangelizadores que se abrem à ação do Espírito Santo. Invoquemo-lo hoje, bem apoiados na oração, sem a qual a ação corre o risco de ficar vã, e o anúncio, no fim de contas, carece de alma. Jesus quer evangelizadores que anunciem a boa nova, não só com palavras, mas sobretudo com uma vida transfigurada pela presença de Deus. Sempre foi assim na tradição da Igreja. Eu lembro-me que me chamou a atenção, nos primeiros anos de padre, de participar em alguns cursos de cristandade. É que os cursos de cristandade não era só aqueles 3 dias, era toda a oração que se fazia antes, e era aquela corrente de oração que se promovia durante o curso, as intendências. Eu penso que esta intuição dos cursos, que é sempre válida, devia estar presente depois em todas as nossas atividades pastorais, preparadas na oração e acompanhadas na oração. Desde a catequese, aos encontros de formação, que a gente, antes de falar de Deus, devemos falar a Deus. Um segundo aspecto que me parece interessante e temos de encontrar passos concretos para pôr em prática é a Igreja carismática e ministerial. Também nós todos estamos convencidos que a evangelização tem como sujeito a comunidade cristã, não pessoas individuais, não pessoas carismáticas isoladas, mas integradas na comunidade cristã. A comunidade cristã é, de facto, quem educa na fé, quem desperta para a fé, quem acolhe os que chegam, quem integra os missionários, etc. Mas onde é que nós temos comunidades vivas e missionárias? Comunidades carismáticas e ministeriais. Agora, nestes 2 aspectos que são importantes para o tema que nós temos no vosso plano pastoral. Se todos os fiéis recebem dons ou carismas, a Igreja é carismática em todos os seus membros. Se os dons são dados para servir, todos os fiéis são chamados a participar no ministério, neste ministério geral, que é o serviço da missão. Como diz São Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios 12, 4 a 7, é muito claro, e penso que é um texto que também influenciou muito o Concílio Vaticano II e que na altura do concílio foi muito desenvolvido pelo teólogo Anselmo, que já está velhinho, mas ele ia muito por uma igreja do espírito e dos carismas. Então diz este trecho da primeira carta aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Numa igreja carismática e ministerial na sua globalidade, não podemos contar só com um ministério hierárquico, mas também com diversos carismas e ministérios que nascem do Espírito Santo. E há carismas que têm sempre lugar e que a gente vê no comum dos fiéis. O carisma da profecia. Não havia só na igreja de Antioquia. Hoje há pessoas que têm este carisma da profecia porque sabem anunciar e testemunhar a fé, com palavras diferentes, talvez, de um padre, de um teólogo, mas se calhar mais eficazes. Há o carisma da sabedoria. Pessoas que sabem ensinar o bem, às vezes avós, outras pessoas boas. Há muita gente com o dom da sabedoria, nos padres e nos leigos. Há pessoas que têm o carisma da oração, rezam, e rezam bem, e concentram-se, e podem ser animadores da oração. Há pessoas que têm o carisma do canto,
não só pela voz boa, mas que fazem do canto também uma expressão do que lhes vai na alma. Pessoas têm o carisma da misericórdia, outros da cura. Também há pessoas que têm o carisma da cura. Embora a gente tenha uma certa desconfiança deste carisma, ele existe. Há pessoas que têm o carisma da reconciliação. São Dom João Alves, quando foi ao sínodo sobre o sacramento da reconciliação, depois até escreveu algumas coisas sobre o carisma que alguns leigos têm para a reconciliação. E é verdade, para fazer as pazes, estabelecer o entendimento, para pôr as pessoas em grupo. Há o carisma do acompanhamento, de pessoas que precisam de acompanhamento, há o carisma do serviço fraterno, há o carisma do cuidado dos doentes. Há muitos carismas. E uma comunidade cristã tem vida, é uma comunidade viva e missionária, quando estes carismas têm espaço, são apoiados, são reconhecidos, têm de facto um exercício para bem do povo de Deus. Por isso, para termos uma igreja carismática e ministerial, precisamos de inovar, ou como diz o Papa na Evangelii Gaudium, primeiriar, tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa é não estar agarrados ao fez sempre assim, ou ter medo de qualquer coisa de novo ou de diferente. Temos de perder esse medo. Nem medo destes novos movimentos, lá porque vêm da América Latina, não quer dizer que eles tenham menos força do Espírito Santo. Nem nos podemos fechar no nosso feudo, quem manda aqui sou eu, nem ter medo de perder o nosso protagonismo. Você tem sempre protagonismo. Algumas dizem, se calhar não é bem assim, mas pode ser. Os padres têm, os diáconos permanentes ainda não avançaram porque os padres têm medo de perder protagonismo. Podemos ter medo. A Igreja é tanto mais viva e mais missionária quanto mais espaço tiver para os diferentes carismas. Neste campo temos dado passos tímidos. Instituímos o Ministério Extraordinário da Distribuição da Eucaristia, mas ficámos por aí. Depois falamos do Ministério do Acólito e do Leitor, do Catequista Formador, dos animadores das Assembleias, da celebração do domingo na ausência de presbítero, do acompanhamento das Eséquias. Talvez seja a altura de valorizar e dar um estatuto a estes ministérios e preparar outros, agora com esta orientação missionária, sei lá, o Ministério da Missão, do acolhimento e missão, porque os missionários também são aqueles que às vezes acolhem quem chega para a Eucaristia ou para procurar qualquer serviço religioso. Estas novas comunidades que vêm da América Latina conseguem pôr em funcionamento vários ministérios. Têm muitos leigos, têm às vezes capacidade para lhes dar formação e depois têm, sei lá, tem o Ministério das Zeladoras, tem o Ministério do Canto, até já encontrei o Ministério da Dança. Não só nas novas comunidades. Os nossos jesuítas em Portugal também já se dedicam, por aquilo que tenho lido, ao Ministério da Dança Litúrgica, não tem a ver com as danças dos bailarinos. Nas novas comunidades eu noto que eles de facto estão atentos aos carismas, às capacidades e têm a coragem de desinstalar os mesmos de sempre, porque a gente também tem aqueles colaboradores crónicos que não desapegam por nada dos ofícios que já exercem. E às vezes para lançar esta variedade de ministérios é preciso alguns desapegarem-se, que eles gostam de fazer tudo e têm um pouco esta ideia que às vezes os padres também tiveram, penso que agora já não, que é ter a síntese dos carismas. A síntese dos carismas vem do Espírito Santo. Nós é difícil. Mas haverá no povo de Deus muitos carismas ociosos porque ninguém os descobriu, ou chamou, ou lhes confiou uma missão, como aqueles operários que estavam na praça pública para serem contratados. E quando apareceu a última hora o senhor da vinha, disseram que ninguém nos contratou. E alguns leigos que às vezes são chamados, sem estarem a contar, não são daqueles habitués, mas ficam contentes de terem lembrado de Deus. Na casa de Deus há muitas moradas, diz São João. C'è posto per tutti. Temos ali um livro de um teólogo italiano ainda jovem sobre a rivalidade que há na Igreja
pouco isto que o Papa referiu dos pecados paroquiais. Ele diz que esta rivalidade vem desde o Caim e Abel ao longo de toda a Bíblia, e depois conclui que Jesus, o grande irmão, vem dizer-nos: há lugar para todos, se apóstolo per tutti. É o título do livro, que é interessante para nós vencermos um pouco o apego e o protagonismo e o medo de perdermos o nosso espaço. Há lugar para todos. Por isso não tenhamos medo de dar lugar a muitos carismas, e encontramos espaços para eles se tivermos de facto uma perspectiva evangelizadora e não apenas de manutenção ou de assistência. Um outro capítulo, e que não é fácil de pôr em prática e que dá para dialogarmos, se vós entenderes, que é uma coisa que estamos sempre a aprender, é o perfil do cristão discípulo missionário. É o perfil que o Papa propõe no Evangelii Gaudium, é o perfil que o Bento XVI tinha proposto naquele discurso que fez na Aparecida, que então era o cardeal Bergoglio, que depois compilou e orientou a redação do documento. Mas diz-nos que a conversão missionária da Igreja, esta nova etapa missionária que nos é pedida neste tempo, implica uma mudança básica no perfil tradicional do cristão, da Igreja e da comunidade cristã. Uma igreja missionária, uma comunidade viva e missionária, como nós dizemos, é composta por discípulos. E os discípulos fizeram a experiência do encontro pessoal com Cristo e descobriram ali o caminho, descobriram a paz e a força que vem do Senhor, e por isso decidem-se em seguir este caminho novo. Quem segue Cristo torna-se missionário, leva aos outros a boa nova. São duas faces indissociáveis da identidade do cristão, tal como aparece no Evangelii Gaudium. Todo o cristão é um discípulo, se for verdadeiramente cristão, e todo o discípulo é missionário. E o Papa diz: não é discípulos e missionários, é discípulos missionários. As duas faces não se podem separar. Por isso, será que nós podemos fazer de cada paróquia uma verdadeira comunidade cristã, carismática e ministerial? As nossas paróquias são, por tradição, e é bom que continuem a ser, centros de serviço religiosos abertos a toda a gente. Não são só para as elites, não são só para os discípulos missionários. As paróquias identificam-se mais com as multidões do Evangelho do que com o grupo dos discípulos. Vão entender, penso que isso é visível. E como Jesus no Evangelho, não podemos deixar de ter compaixão pelas multidões que andam cansadas e desanimadas, como ovelhas sem pastor, como diz Mateus 9, 35, 36. Por isso Jesus, e nós continuamos essa missão, devemos também ensinar as multidões, proclamar o Evangelho do Reino às multidões, curar as suas enfermidades e doenças. A Igreja tem de ser um centro de atendimento, de acolhimento, de proposta, também para as multidões, mas não vive só das multidões. Seguindo também a pedagogia de Jesus, dentre as multidões podemos formar discípulos, seja um fermento, seja uma locomotiva, faz andar a carruagem. A vitalidade de uma paróquia não depende só da proposta que se faz para toda a gente. Depende muito do grupo dos discípulos, um grupo de leigos qualificados, de colaboradores na ação pastoral, unidos entre eles, mas humildes e abertos ao de fora, com zelo e competência pela obra do Evangelho, mas desprendidos dos lugares de honra e capazes de dar a vez a outros, atentos a evitar os tais pecados paroquiais de que falava o Papa Francisco, que às vezes são muito visíveis nas nossas comunidades. Portanto, discípulo missionário é o cristão que devemos ter em vista nas nossas catequeses, nos nossos encontros de formação, nas homilias, nas iniciativas. Nós temos cultivado mais o perfil do cristão praticante. Realmente o cristianismo é uma prática. Mas frequentemente há uma ideia, uma visão redutora e estática do praticante, associada à imagem da Igreja, entendida a partir do binómio clero-leigos. O clero orienta, age, o leigo cumpre
ouve, obedece, é cliente. E a imagem do praticante aparece muitas vezes associada ao individualismo, ao intimismo da fé, à passividade. O cá pratica a minha fé. Mas o perfil do discípulo é dinâmico, é ativo, é responsável. E a Evangelii Gaudium afirma repetidamente todos os batizados, em virtude da unção do Espírito Santo, são discípulos missionários. Batizados têm chegado ao pleno desabrochar do batismo, que é o crisma, que é aquilo que dá a entender, porque é aí que recebem, de facto, em abundância o dom do Espírito Santo. Eu cito só uma pequena frase, Evangelii Gaudium 120. Cada um dos batizados, independentemente da própria função na Igreja e do grau de instrução da sua fé, é sujeito ativo de evangelização. E seria inapropriado pensar num esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, enquanto o resto do povo fiel seria apenas receptor das suas ações. Quer dizer que não haja pessoas com um carisma mais preparado, ou um ministério, ou um serviço mais cuidado de evangelização. Mas todos os cristãos que são ungidos pelo Espírito Santo são sujeitos ativos da missão. Portanto, ser discípulo missionário é o perfil que nós devemos ter em vista, e é também o perfil que corresponde à sensibilidade das pessoas e às exigências do nosso tempo. Todos desejam fazer caminho, progredir, crescer em sabedoria e em graça. Todos gostam de ter uma missão, de ser reconhecidos e valorizados, de participar ativamente. Realmente o discípulo missionário tem uma missão na Igreja. Às vezes pessoas assim, de fora, profanas, sei lá, médicos ou outros, assim, eu desempenho a minha profissão como uma missão, como um sacerdócio. E sinal também tem apreço pela forma como nós exercemos a nossa missão. Porque a missão é dar um contributo para o bem, para o caminho dos outros. Este desejo de ser missionário que, de facto, o Evangelho nos propõe para todos os cristãos. O discípulo enriquece e enriquece. Leva a luz, leva a alegria, é fermento de fraternidade, dá e recebe. Dá e, portanto, tem também esta alegria que diz o livro dos Atos, atribuído a Nosso Senhor, há mais alegria em dar do que em receber. O Papa cita na Evangelii Gaudium, número 10 e 11, o documento da Aparecida, diz que os que mais desfrutam da vida, os que vivem com mais plenitude e gosto, são os que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão de comunicar a vida aos demais. Quando a Igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais do que indicar aos cristãos o verdadeiro dinamismo da realização pessoal. Portanto, a pessoa realiza-se quando faz da sua vida uma missão. Não uma missão acrescentada à vida, mas toda a vida uma missão. A missão, diz também o número da Evangelii Gaudium, a missão não é parte da vida. A missão é que dá unidade à vida do crente e, sobretudo, do presbítero ou do diácono, de outros que têm este sacramento de servir o povo de Deus. Então, como formar discípulos? Agora vem a questão. O ideal é domingo, penso que corresponde não só ao Evangelho, mas à sensibilidade e às exigências do nosso tempo, mas formar discípulos é fruto de um percurso. E o percurso tem momentos, tem etapas que não podemos esquecer e deixar de lado. Não podemos queimar etapas, não é? É como o caminho não catecumenal, ou o caminho catecumenal, desculpa. O não catecumenal já é outra coisa. O primeiro momento, e é decisivo, e alicerce, e motiva depois a fazer caminho, é um encontro pessoal com Cristo. A alegria do Evangelho, começa a Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Este encontro com alguém que vem ao nosso encontro, alguém que se dá a ver depois da ressurreição, alguém que a gente procura e encontra, a gente não sabe como é que está o encontro. Às vezes é como o de Paulo, o caminho de Damasco, outras vezes é lento, progressivo, mas é aqueles que encontram Cristo
é que depois iniciam o caminho de discípulos. E às vezes falta este alicerce, falta este primeiro passo. Pois o Papa, logo no número 3, diz então: convido todo o cristão, se calhar também todo o consagrado e todo o servo da Igreja, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele. É a gente que o encontra e procura, é Ele que nos encontra. Aqui está o mistério que a gente também sabe explicar em pormenor. Falta a muitos dos nossos cristãos a experiência deste encontro. Bastantes identificam o cristianismo como uma doutrina elevada. Os pais que pedem a doutrina para os filhos, ou catequese, que chamam-lhe às vezes doutrina, outras vezes catequese, é que tem uma moral com princípios sólidos, tem ritos celebrativos belos que integram a pessoa, tem de facto uma proposta cativante, mas não veem a pessoa viva. Ora, o cristianismo, antes de uma doutrina, é a pessoa viva de Jesus Cristo que vem ao nosso encontro. E sem este encontro falta motivação e falta alicerce para o cristão fazer caminho, para se tornar discípulo. Porque é que as nossas crianças e adolescentes da catequese têm tanta dificuldade em vir à missa? Não gostam da missa, como eles dizem, porque ainda não descobriram que a missa é o encontro com Cristo. É Ele que nos reúne, é Ele que nos convida, é Ele que está connosco. Os crismandos escrevem todos uma cartinha a referir, que seja de uma página, uns escrevem duas, outros só escrevem meia, o seu itinerário de fé e um pouco o que é que esperam do crisma e como é que chegaram lá. Interessante que muitos deles começam a ir à missa depois de fazer um retiro. Também faz parte dos requisitos para chegar ao crisma, fazer um retiro. E muitos descobrem que Cristo está vivo e o sentido da oração como diálogo e a presença oculta, material de Cristo conosco na oração, na Eucaristia, muitas vezes a partir de um retiro, começam a descobrir. E é a partir daí que começam a ficar motivados para fazer caminho. Porque se falta este encontro, falta de facto a motivação. Como falta a motivação para a catequese, quando não houve este encontro. O primeiro anúncio é a base da catequese. E se não houver primeiro anúncio, dificilmente as pessoas estão motivadas para a catequese. Como encontramos hoje Cristo vivo? O que é que nós podemos fazer para ser mediadores? Como o apóstolo André foi buscar o irmão e levou-o a Jesus, quem é que a gente pode buscar e levar a Jesus? E como fazemos? Como te encontraremos se o teu caminho não cruzar o nosso caminho? Diz a oração, o hino de vésperas, penso que é de terça-feira. Sei que foi a vossa preocupação no ano passado, mas este encontro com Cristo é uma meta sempre a procurar e a renovar. Como o Papa disse ali há pouco, convido todo o cristão a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Cristo. Depois, se quiseres dizer a vossa experiência que ides descobrindo neste campo, penso que nos enriquecemos todos. Mas eu adiantava algumas opções que é preciso fazer para que possamos criar este dinamismo do discipulado, para as pessoas a fazer caminho. Uma primeira é oferecer exercícios espirituais, proporcionem uma experiência pessoal de encontro com Cristo e despertem para o seu seguimento. Ao retiros, a gente devia tornar cada vez mais assíduos, acessíveis, ao alcance de toda a gente. São vigílias de oração. Há jovens que também ficam tocados quando a vigília de oração é uma vigília de meditação, de adoração, de meditação, de encontro. São acampamentos missionários. Estou a dizer algumas que eu tenho notado que ajudam nesta descoberta e nesta relação. Portanto, o primeiro cuidado é oferecer exercícios espirituais. Isto não vai só com explicações e com doutrina. Vai sobretudo com experiências de encontro. Com os exercícios espirituais que a Santo Inácio Loyola propunha para chegar a uma fé adulta e uma fé que seja vivida com gosto. Segundo, apresentar propostas e oportunidades de leitura orante e partilhada da Sagrada Escritura. Ou grupos de lecção divina, ou com voz
e de se tentar fazer, e certamente já está, e já no meu tempo tentávamos, grupos de catequese de adultos, a formação de adultos, integração em movimentos eclesiais, são também um caminho muito bom para formar o discípulo. Uma terceira, e continuando isto, é preciso valorizar o papel dos movimentos, e o Papa fala disso também na Evangelii Gaudium, como complementares à paróquia. É bom para os movimentos estar integrados na paróquia, é bom para a paróquia dar espaço aos movimentos, porque eles muitas vezes vão à procura dos que andam afastados, vão para além dos clientes habituais da paróquia, criam este encontro pessoal com Cristo em muitos momentos de oração e propõem itinerários de formação. Portanto, às vezes houve uma certa desconfiança dos movimentos como concorrentes com as paróquias. Eu acho que hoje, na visão correta que vem da Igreja, do Papa João Paulo II, que muito esforçou neste campo, do Papa Bento XVI, igualmente do Papa Francisco, os movimentos têm uma ação complementar à paróquia. Segundo, temos de consciencializar constantemente todos os crentes, seja nas homilias, seja no fim da missa, seja nas reuniões de pais, de que todo o crente é enviado em missão, tem uma missão, ou na família, na escola, no trabalho, nos amigos. Um quinto é despertar para iniciativas missionárias variadas. Os jovens gostam de fazer semanas missionárias, fazer missão de rua, mas é a partir daí que a gente desperta, que a gente sacode, porque às vezes para fazer um encontro pessoal com Cristo é preciso alguém chamar, sacudir, ou para um retiro, ou para uma vigília, e por isso este conjunto de iniciativas é importante para criarmos o caminho de formar discípulos missionários. Então, como valorizar o paradigma do Pentecostes, em ordem a que os nossos cristãos sigam o caminho do discípulo missionário? Na humildade de quem procura, porque tem consciência de pouco saber e pouco fazer. O Papa refere a tentação do pelagianismo. Eu penso que essa heresia, depois do concílio, também penetrou um bocadinho nos nossos hábitos pastorais. Que é a heresia que realça muito o papel do esforço humano, dos nossos planos, da virtude pessoal, e a Igreja vive muito da iniciativa do Espírito Santo. Com o tempo e com a idade, nós descobrimos que somos apenas instrumentos e que é o Pastor Eterno quem conduz e põe à nossa frente as soluções, como reconhecia o Papa João XXIII. O Espírito Santo age entre nós, orienta-nos a dar prioridade à oração e à contemplação. A Evangelii Gaudium fala muito nisso, no capítulo 5. Então, tratava ainda o quarto ponto, depois os outros deixo para a segunda hora e para abrir diálogo. Prefiro do presbítero animador da comunidade. No fundo, é continuar esta mesma perspectiva do cristão como discípulo missionário. Como deve ser o presbítero numa comunidade cristã, carismática e corresponsável, numa igreja de discípulos, numa comunidade missionária. O presbítero é aquele que preside, mas não é aquele que concentra todos os carismas ou funções na sua pessoa. Não tem a síntese dos carismas. É como a alma. O Espírito Santo é a alma da Igreja e a gente não vê, mas ele está sempre presente. Portanto, o presbítero não pode protagonizar todas as atividades. O verdadeiro sujeito à ação pastoral é a comunidade cristã enriquecida com o dom do Espírito Santo, como temos vindo a dizer. O pastor preside, anima, chama novos colaboradores, delega tarefas, prepara-os e acompanha-os. Aquelas 4 palavras que o Papa tem, número agora não lembro de repente, mas é tomar a iniciativa, envolver-se, acompanhar, celebrar ou festejar, é um pouco o papel do presbítero a acompanhar a formação daqueles que são os colaboradores na comunidade. Prestar atenção, descobrir os carismas, cultivar o carisma da síntese, envolvendo o maior número de pessoas possível na missão da Igreja. E nessa mesma linha, promover os ministérios laicais,
Um padre animador da comunidade tem a tarefa facilitada, porque o Espírito Santo age antes de nós, faz sempre o trabalho de casa, portanto, à partida, a gente já tem os carismas, é só descobri-los e pô-los a funcionar. Por isso é preciso também pensar, ter um projeto, ter um plano. E às vezes andamos numa vida tão cheia, tão preenchida, tão estressada, nem temos tempo para pensar. E assim, dificilmente descobrimos os carismas e os preparamos para agir. O padre, como animador de uma comunidade, tem de facto um papel decisivo. Por mais que a gente queira vencer o clericalismo, o padre é sempre a cabeça da comunidade, é o motor, é a alma que dá vida a todo o organismo. Nos meus primeiros anos falou-se, a certa altura, da descredibilização crescente da Igreja e do clero. Sentia perder pouco a pouco o nosso estatuto de notáveis, pessoas importantes com relevo na sociedade e na Igreja. Montesquieu escreveu, pelos anos 70 e pouco, um livro a dizer que, com o Paulo VI, o ministério da sucessão de Pedro tinha chegado ao descrédito maior. Também via-se que ele era um bocadinho parcial. Paulo VI foi um homem santo, viveu tempos difíceis, mas vai ser beatificado, porque de facto ele trabalhou muito pela Igreja. Eu penso que nós vemos logo este exagero que, a certa altura, era como se o clero deixasse de ser clero ou o Papa deixasse de ser Papa. Não, a Igreja precisa sempre destes que são a cabeça visível, o rosto visível e principal do Papa na Igreja Universal, do Bispo na Diocese, do Presbítero na Paróquia. Mas não há dúvida que há uma mudança. A gente deixa de ter privilégios. Um padre hoje não é pelo ofício, pelo estatuto que é considerado, é pelo carisma. Mas as pessoas têm muitas expectativas acerca do clero. Eu noto isso no Ribatejo, onde há muitas paróquias onde não tenho homens na igreja. Então as senhoras e as crianças, as paróquias onde ainda há crianças, as do interior às vezes têm menos. Mas depois, se irá um convívio, eles aí estão. Podem não ir à igreja, mas têm muito apreço pelo bispo, pelo padre, pelo papel da igreja, digamos, na cultura, na civilização, na promoção da fraternidade, da ajuda aos outros, por um conjunto de valores que eles identificam na igreja. Quando um padre tem carisma de padre, de facto continua a ter muita apreço. Haverá hoje no mundo uma pessoa tão admirada e uma voz tão escutada como o Papa Francisco? Pelos da Igreja ou pelos fora da Igreja, de facto a gente vê que a Igreja, quando cumpre a missão que está no Evangelho, tem apreço, tem credibilidade. João Paulo II também foi uma voz reconhecida a nível mundial, e a gente notou isso no funeral em que pessoas de todas as religiões estiveram ali presentes. E João XXIII foi de facto o Papa, talvez o primeiro Papa querido das grandes multidões, apesar da televisão na altura não ter a irradiação que tem hoje. Mas quando ele morreu, muita gente, aquilo que a gente depois leu e que ficou registado, muita gente chorou pelo Papa João XXIII. Um jornalista americano escreveu até que foi um milagre moderno ver um Papa vencer as barreiras de classe, de religião e ter tocado os corações de todos os povos. Portanto, a Igreja continua a ter um papel importante. É preciso passar da função ao carisma, do estatuto à maneira de o desempenhar, não é? Eu penso que o Papa Francisco disse isto muito bem na homilia da primeira Quinta-feira Santa, em 2013. Disse: o nosso povo deseja ser ungido com óleo perfumado, a missa do Crisma, dos Santos Óleos, e sabe que nós, sacerdotes, o possuímos. Por isso temos de sair e levar o óleo da unção às periferias, onde não falta sofrimento, onde há sangue derramado, há cegueira que quer ver. O sacerdote que sai pouco de si mesmo
que uns pouco perde o melhor do nosso povo. Quem não coloca em jogo a própria pele e o próprio coração acaba por viver triste. No mundo atual vale só a unção e não a função. É a unção, é o carisma e não tanto o estatuto. Por isso não adianta puxar pelos nossos galões de clero ou de classe bem preparada. É preciso revestir a identidade do servo que se abaixa para lavar os pés ou do bom samaritano que se inclina sobre a humanidade ferida. Realmente o carisma que hoje sensibiliza é a proximidade e a misericórdia. Conta certamente a capacidade de pregar, a piedade, a dignidade de celebrar, a paciência para acolher. Mas a mensagem mais importante do Senhor, disse o Papa Francisco no primeiro Ângelus, é a misericórdia. João Paulo II, quando canonizou a irmã Faustina, a irmã que propôs a misericórdia, ele afirmou que a chama da misericórdia iluminará o caminho do futuro. O mundo atual, que é um mundo cruel, o mundo há muitas crueldades, como a gente sabe, e horrores, e indiferença global, e insensibilidade aos outros, mas o mundo atual pode ser despertado para a fé pela mensagem da misericórdia. Também se espera de um padre gestos de proximidade e de atitudes de entrega à comunidade. Eu penso que nas nossas comunidades nos deixamos influenciar muito pela indiferença, pelo anonimato, pela estranheza. Pessoas muitas vezes já não se saúdam, tornaram-se estranhas e a gente não se mete com estranhos. Mas um padre tem o papel importante de destruir estas barreiras e separações, de saudar, de dar atenção, de se envolver. Pela internet nós notamos como os mais novos estão em comunicação com o mundo inteiro, mas cada um está isolado na sua ilha. As pessoas tornam-se hoje ilhas com os seus computadores ou smartphones. Por isso o papel do padre numa paróquia é importante para vencer e para lançar pontes, a ver se estas ilhas se desfazem e se criam comunidades. É a missão da Igreja e o carisma do pastor. Promover a corresponsabilidade. No fundo, é reconhecer os dons dos fiéis e envolvê-los na comunidade, dentro do horizonte da Igreja saída em missão. Só um padre que saia de si mesmo, como dizia o Papa Francisco nesta homilia de Quinta-feira Santa, é que pode de facto criar comunidade. E o que é sair de si mesmo? É despreocupar-se com a imagem, é cuidar mais do juízo de Deus do que do juízo que os homens fazem de nós, é dar mais atenção à transparência do que à aparência, é libertar-se da preocupação excessiva pela imagem, é falar menos de si e animar os outros a falar e a escutá-los. Falar menos e escutar mais. Temos 2 ouvidos e só uma boca, devíamos, em proporção, também escutar mais. Escutar enriquece-nos sempre. Escutar não consiste só em ouvir o que nos dizem, mas em prestar atenção ao que ouvimos e mostrar interesse e aprender com aquilo que as pessoas dizem. A proximidade, a tolerância e a benignidade devem marcar também a relação do presbítero com os colegas, com os irmãos presbíteros, de modo a desenvolver a fraternidade no presbitério. As rivalidades, as invejas, os juízos negativos, as críticas mesquinhas minam muitas vezes a fraternidade sacerdotal. Os pecados paroquiais, a que se referiu o Papa Francisco, não disse há pouco, agora que tenho escrito e volto a repetir, portanto, os pecados paroquiais, se calhar, também empobrecem os nossos presbitérios. Com este desafio, concluía a primeira parte e depois, então, fazemos uma segunda parte. Muito obrigado.